Nome de Deus, glória a Deus. Você já deu um glória a Deus? Diga glória a Deus por estarmos aqui nesta manhã de domingo, na Escola Bíblica Dominical. Vamos meditar na Palavra de Deus. Estamos aqui, na presença do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nossa manhã de domingo, a nossa meditação é em Mateus. Nós vamos meditar em Mateus capítulo 12 e 13. Nosso tempo é rápido. São 30 minutos na presença de Deus nessa meditação. Vamos ler primeiro o texto, depois nós vamos explicar, amém? Mateus capítulo 12 diz que naquele tempo passou um sábado. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tende lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não era lícito. Olha lá. Essa palavra aqui é muito boa, né? Que não era lícito comer nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Olha lá. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. E partindo dali chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, olha lá, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhe disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem ao sábado. Olha lá essa palavra. Então disse aquele homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Olha aí, Jesus, sabendo isto, retirou-se dali, e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhe rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, o que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava, dizendo: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: Olha lá, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo.
como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul? Olha lá. Por que os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Olha lá essa frase. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo aqui, não será perdoada aos homens. Olha lá. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víbora, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Olha lá. Vamos virar a página aqui. Glória a Deus. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas mais. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Olha lá. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adulta pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Olha lá. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio do confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E entrando e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai levar consigo outros 7 espíritos piores do que eles. E entrando ali, e são os últimos atos desse homem piores do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração má. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, olha lá, essa mensagem aqui é muito forte, né? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele.
de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram-lhe as aves e comeram-na. E outra parte caiu nos pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu frutos, um a 100, outro a 60 e a outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondeu e disse: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não-lhe é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. E ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não lhes veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvis o que ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus está presente. Glória a Deus. Igualmente, olha lá, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Ouvindo alguém, que está a palavra, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Olha lá. Não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, olha aí, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende as palavras e dá fruto. E a um produz 100, a outro 60, a outro 30. Glória a Deus. É muito bom, né? Palavra de Deus. É muito bom você meditar na palavra de Deus. É muito bom você adorar a Jesus. Vamos continuar aqui, vamos continuar. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Glórias a Deus. Vamos continuar essa palavra, vamos continuar. A parábola do trigo e do joio. Propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem, olha lá, que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também um joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse, olha lá, glórias a Deus. Vou repetir novamente essa palavra.
E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-os em molhos para os queimar, mas o trigo e ajuntai no meu celeiro. Outra parábola, a parábola do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham sobre seus ramos. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábola à multidão, e nada lhe falava sem parábola, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-á na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra naquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Olha lá. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe. E estando cheia, a puxam para a praia. Assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins. E os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os homens e separarão os maus dentre os justos, e lançá-lo-á na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Disse-lhe Jesus: entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe ele: sim, Senhor. Disseram-lhe, pois, por isso todo escriba, olha lá essa palavra aqui, ó. Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira o seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo esta parábola, se retirou dali, e chegando a uma pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, dizendo: de onde veio esta sabedoria e esta maravilha? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria
e na sua casa. Olha lá. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém? Nós vamos meditar aqui nesses capítulos 12 e 13, vamos fazer a conclusão aqui da mensagem. O texto dessa palavra ele é claro. Nós temos que aprender com Jesus. É esse o significado dessa meditação. Há muitas pessoas oprimidas e cansadas de tanto sofrer por causa do pecado e do rigor da lei religiosa, não é verdade? Cada religião tem sua lei, assim como nesse tempo aí, ó, que Jesus estava aí ensinando. Mas as exigências de Cristo e seus seguidores, olha lá, claramente expostas em seus ensinos, são como um jugo suave e um fardo leve. Se permitirmos, o Senhor nos ensinará todas as coisas, pois nada está oculto aos seus olhos. Ele inclusive conhece os planos malignos, quando estes estão ainda sendo formados. Olha aí, ó. E sabe qual é a saída para qualquer crise. Por isso o mestre declarou que deveríamos aprender, olha lá, dele, que é manso e humilde de coração. Quem deposita seu fardo e suas ansiedades no altar do Senhor, descobre que de fato ele o sustém, de maneira alguma permite que o inimigo o abale. Aqui nesse comentário do sábado é para você ver que a religião ela colocava um peso. Jesus acabou com esse negócio de sábado, porque nós não estamos mais na lei de Moisés. Nós estamos pregando a salvação pela graça do nosso Senhor. O Filho do Homem, ele é o Senhor do sábado aqui, ó. As pessoas naquele tempo que quebrantavam o sábado, eles eram mortos a apedrejamento, para você ter uma ideia. Hoje, muita gente que frequenta uma igreja que guarda sábado aí, eles quebrantam o sábado. Tem gente que ficou até louco por causa da religião. Conheço muita gente que era fanático dessas religiões, quebrantou tanto o sábado que entrou em estado de loucura, porque a pessoa estava seguindo apenas um preceito religioso. Eles não amam a Deus. Vejam bem, qual é o pior pecado que alguém pode ter? Os fariseus aqui, eles pregavam o pecado da omissão. Aqui em Mateus 12, do 9 ao 21, Jesus ele faz esse tratamento. Esses fariseus, eles questionavam acerca de Jesus, acerca do que pensava ser lícito fazer no sábado. Olha aí, as pessoas hoje estão assim, elas não sabem. Se no sábado caiu aqui Jesus cita como se fosse uma ovelha. Na sinagoga havia um homem com a mão atrofiada e o mestre o curou. Mas os religiosos, olha aí, ó, que davam mais valor ao legalismo do que à vida. É o que muitas pessoas estão fazendo hoje. Elas dão valor à religião, mas não dão valor às pessoas. Elas preferem o templo, elas amam o templo da igreja, mas não amam as pessoas que precisam do amor de Deus. Olha lá. Os religiosos aqui, eles davam mais valor ao legalismo, que é a doutrinação de muitas denominações aí, do que à vida. Encontraram motivo para acusá-lo. A lição que Cristo deu aos fariseus é de suma importância. Se ele não fizesse o bem, aquele homem estaria praticando o mal. Você está entendendo? Pecado da omissão é o nome disso. Aquele homem estava ali, ó. Aquilo era... Observe bem, ali era o sábado. O sábado o cara não podia fazer nada, como eu falei na semana passada aqui. Para a pessoa guardar o sábado, ele não podia andar 1 quilômetro de distância, não podia fazer nenhuma atividade. A lei de Moisés era muito radical. Só que Jesus sabia que muitas pessoas estavam perdendo a sua vida por causa dessa guarda do sábado. Ele se declara Senhor do sábado, não é para você guardar o sábado. Ele diz que ele é o Senhor de tudo, ele é o Senhor da vida. O mais importante é uma vida, vamos falar bem claro aqui. Observe bem, aquele homem estaria, olha aqui, ó, pelo bem que realizaria no sábado, eles o acusariam, só para você ter uma ideia. É assim, a religião, por mais que você faça alguma coisa, você vai ser acusado. Cuidado com a falsa religião. Olha aqui, ó. No respeito do mal que Jesus estaria fazendo se não curasse o homem, os fariseus nada fariam. Esses hipócritas, eles não entendiam nada do amor divino. Por isso procuravam um meio para matar Jesus. Hoje a religião mata muitas vidas. Vamos falar a verdade aqui, né?
A palavra declara que a omissão é um tipo de pecado, pois aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, não pode ser considerado inocente. Está escrito lá em Tiago 4,17 essa palavra. A pessoa sabe a verdade, ela vive a mentira porque ela quer. Ela não quer mudar. Já falei isso aqui várias vezes e falo muitas vezes na mensagem que você é conhecido pela sua maneira pelo seu comportamento, pela sua maneira de vida, como você está agindo. Pense bem nisso. Como é que você está usando as suas palavras? Você está mais julgando as pessoas e mandando para o inferno ou levando essas pessoas para o céu? Hoje muitas religiões estão mandando as pessoas para o inferno, porque expulsam as pessoas que cometem erro, não aceitam elas de volta, e tem gente que fica tão frustrada que nunca mais vai para a igreja nenhuma. Tem muita gente se perdendo. Se você está nessa situação, volte para Jesus. Jesus não é a religião. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Abra o seu coração nesta manhã. Deixe Deus falar no seu coração. Jesus não desistiu de você. Eu quero dizer bem claro. Eu quero dizer bem claro nessa mensagem. Aqui o Senhor Jesus ensina as boas palavras, quando ele ensina essa parábola aqui. Jesus dirigiu aos fariseus, chamando de raça de víbora, porque conheciam a maldade existente no coração daqueles homens. Ele usou a figura da árvore e de seu fruto, além da figura do tesouro, a fim de mostrar que, sendo maus, os fariseus não podiam dizer, olha lá, não podiam dizer boas palavras. O mestre ensinou ainda que os pensamentos pecaminosos que as pessoas têm, assim como as coisas que o homem fala, procedem do coração. Observe bem o que as pessoas estão falando para você, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quem está falando isso é Jesus. Por isso, se você observar que tem proferido palavras negativas, ore a respeito e comece a colocar a palavra de Deus em seu interior, no seu coração, para que sua confissão seja positiva. O mesmo deve ser feito com o que você fala ao orar, porque muitas vezes, após uma oração bonita e poderosa, nós confessamos tanta coisa negativa que inviabilizamos a resposta divina. Você está entendendo? Muitas pessoas estão assim. Aqui o Senhor Jesus diz uma palavra que eu aprendi, quando eu me converti: por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Você está vendo? Toda palavra que você ociosa, que você está falando dos outros, você vai responder diante do juízo de Deus. Por isso, cuidado com a tua palavra. Cuidado com o que você está falando. Jesus ensina aqui no capítulo 13 todo a parábola do semeador. Tudo que você planta, você colhe. Na parábola do semeador, o mestre falou sobre as sementes que caíram à beira do caminho e sobre 3 tipos de terra que existe até hoje. Olha lá: a cheia de pedras, a repleta de espinhos e a boa para o plantio. No primeiro caso, há pouco entendimento. Olha lá. Então o diabo vem e rouba a semente. No solo rochoso, as raízes não são profundas e a pessoa logo abandona o Senhor por causa da perseguição. Os espinhos são a fascinação da riqueza, os cuidados da vida e a ambição de outras coisas que eles têm feito indivíduos desistirem de servir a Cristo. Olha lá. Por isso, milhões de almas caminham para a destruição eterna. Viu? Felizmente. No entanto, a terra boa é o coração que recebe a palavra revelada, consegue compreendê-la e a coloca em prática. Dessa forma, produz proporcionalmente a fé e dedicação. A palavra de Deus está sendo semeado no mundo. Existe todos esses 4 tipos de solos, né? Quando eu me converti, eu enfrentei isso aqui que eu estou pregando para vocês. Com 2 meses de convertido, eu fui me batizar. Mas 2 irmãos que andavam comigo, que eu levei para a igreja junto comigo, eles não quiseram. Por quê? Muitos têm esse coração aí, ó. Esses corações que infelizmente ainda existem.
Tem gente que não permanece na palavra de Deus porque o diabo roubou. O coração dele é um solo que não dava para a palavra de Deus germinar, um solo rochoso. Jesus cita aqui esses 3 tipos de coração, de 4 tipos de coração, né? Mas os 3 aqui são negativos. Uma parte caiu ao pé do caminho, são aqueles que as aves aqui, os demônios tiram a palavra do coração. A gente prega, mas tem pessoas ali falando mal, a pessoa acaba por causa de conversa fiada não seguindo Jesus. Aí Jesus cita que uma parte caiu nos pedregais, nas pedras, no solo rochoso. E a pessoa abandona Deus porque ela não consegue, não tem, a semente não cria raiz. O coração, seu coração ele vai produzir ou não vai produzir. Então tem muita gente aí que nunca produziu. Conheci pessoas que estão anos na igreja, mas ainda não dão semente de nada. A outra caiu entre os espinhos aqui, ó. Ela cresceu, mas ela foi sufocada pelos espinhos. Foi o que aconteceu com os meus amigos de infância. Quando eles entraram comigo na igreja, eles abandonaram porque as pessoas perseguiam ele. Quem quer seguir Jesus vai ser aperreado, vai ser apedrejado, vai ser perseguido, vai ser sufocado. E ontem eu estava me lembrando deles. Um até já morreu, eu sinto muita saudade dele, porque eu cresci com ele. Mas é assim mesmo. Os espinhos são a fascinação das riquezas aqui, ó, que muitas vezes do cuidado dessa vida, muitas pessoas não seguem Jesus porque o coração deles só pensa em dinheiro. Muita gente não quer servir a Deus por causa da sua riqueza. E muitos, Jesus cita que a última pessoa é a boa terra, o coração que está pronto a amá-lo, a pregar o evangelho, a continuar o evangelho. Por isso que nessa vida só tem 2 tipos de coração realmente. Só tem 2 tipos de pessoas que frequentam as igrejas. É o joio e o trigo. No mundo, aqueles que foram semeados por Deus, o trigo. E os que seguem o ensinamento de Satanás. Olha lá. O inimigo que semeou o joio plantou essas pessoas dentro de muitas igrejas. O trigo e o joio convivem, crescem juntos, mas o Altíssimo não deseja exterminar o joio para que seus servos não pereçam. Contudo, no julgamento final, o joio será lançado ao fogo e os justos resplandecerão como o sol no reino de Deus. Mas até que isso ocorra, olha lá, o inimigo tem logrado êxito ao introduzir seus enviados no meio do povo de Deus. Verdade. Fazendo com que muitos desistam da fé por causa dessas pessoas. Por causa disso, sem dúvida, pagarão caro pelo que fazem. Portanto, é necessário ter atenção ao ensinar somente a doutrina da igreja, a doutrina bíblica, a doutrina de Jesus. Olha lá, a qual nos é ministrada diretamente pelo Espírito Santo ao lermos as Escrituras ou ouvirmos a palavra de Deus. Jesus cita aqui a parábola do grão de mostarda e o fermento. É o que nós somos quando nós praticamos o Evangelho. A mostarda, uma semente muito pequena, é capaz de originar um arbusto da altura de um homem montado em um cavalo. Já o fermento faz a massa crescer até formar um grande bolo. É a esse crescimento que Jesus se refere para falar do reino dos céus, o qual começou com um bebê na manjedoura e cresceu chamando os 12 apóstolos, e depois chamou mais 70, e então, após a ressurreição de Cristo, 120 pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo no Pentecostes, e esse número chegou logo a 5.000 em Atos capítulo 4. Hoje o Evangelho tem sido pregado pelos 4 cantos da terra. Ora, a revelação divina a princípio pode parecer pequena, mas tem um poder de efetuar obra jamais vista para a glória do Senhor. O que eu estou falando aqui para vocês, 1.000 pessoas estão assistindo, estão recebendo essa mensagem em vários lugares, porque eu não estou pregando conversa fiada, eu estou falando de Jesus. A parábola, olha lá, o tesouro escondido é aqui, ó. A parábola do tesouro e da pérola valoriza o reino de Deus e enfatiza o grande gozo daqueles que encontram a salvação em Jesus Cristo pela iluminação do Espírito Santo. Aqueles homens com alegrias venderam tudo o que possuiu a fim de manter o tesouro e a pérola de grande valor. De igual modo, o reino dos céus tem valor inestimável, de maneira que o pecador, ao encontrar Cristo, renuncia a este mundo e aquilo que valorizava antes para estar com o Senhor.
Uma pessoa que aceita a gente, não quer saber mais de time de futebol, não quer saber de bobagem, não quer saber de televisão, não quer saber mais de diversão. Ela quer estar mais próximo de Jesus, porque ela encontrou a pérola do grande valor. Jesus é o nosso maior tesouro. Em seguida, Jesus falou a respeito do reino de Deus, comparando a uma rede cheia de peixes. Há peixes bons, os justos, e os peixes maus, os ímpios. Na consumação do século, olha lá, os anjos do Altíssimo farão separação entre os peixes bons e maus, e os ímpios serão lançados na fornalha de fogo, que é o inferno. Então essa palavra aqui, ó, é para você pensar na sua vida. Valorize o reino de Deus, valorize o evangelho. Nós aqui não estamos trabalhando para ganhar dinheiro, estamos trabalhando pelo reino de Deus. Vamos fazer a oração agradecendo pela Escola Bíblica Dominical, pela palavra. Vamos começar agradecendo pela oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder, a honra e a glória pelo século do século. Deus Todo-Poderoso, abençoa cada mulher que está recebendo essa palavra, que essa palavra possa produzir uma semente de 100 por 1, que muitas pessoas venham se converter, venham ter um encontro real e verdadeiro contigo, que possam ser sementes que possam germinar outras almas, células, famílias, multidões. Senhor, abençoa o nosso ministério desse grupo de oração. Domina a nossa vida para a gente não ser seduzido pela riqueza do mundo. Que cada pessoa possa seguir até o fim a sua jornada aqui na terra. Pai, eu oro por todos meus irmãos nesse domingo, pela Elane, a sua família, Eliane, a sua família, Eliette, a sua família, Helena, a sua família, Jonas, a sua família, toda a nossa família, toda a família Moreira, toda a nossa parentela. Que o Senhor nos guarde e nos proteja, dê uma semana de êxito, de vitória. Abençoa todas as pessoas que recebem esta oração nos hospitais, das UTIs, das CT, nos pronto-socorro, das UPA, das policlínicas. Eu agradeço pela Escola Dominical, por estarmos juntos nesta manhã, mais uma vez, ouvindo a Tua voz, porque não estamos pregando a nós mesmos, mas a palavra do Evangelho da vida. Confirma a bênção neste homem, nesta mulher. Derrama a Tua Shekinah, a Tua glória sobre todos. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer mais e mais. No nome poderoso do Senhor Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Fique na paz, que Deus lhe dê um ótimo domingo. Até domingo que vem, se o Senhor nos permitir. Que a paz esteja no teu coração. Fique firme na palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Até o próximo domingo, se Deus nos permitir. Amém. Fique na paz. Glória a Deus.